sem dogmas, sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Professor, tem uma frase que eu escuto o tempo todo dentro da igreja. O importante é ter fé, não doutrina. Ela soa tão espiritual, tão humilde. Mas eu fico me perguntando, isso realmente está na Bíblia? Essa pergunta é excelente, porque ela revela algo muito profundo. Na maioria das vezes, o problema do ser humano não é rejeitar Deus, é rejeitar o Deus que a Bíblia revela. Então hoje vamos olhar com calma para isso e perguntar juntos. O importante é ter fé, não doutrina. Está na Bíblia? Antes de falarmos de culto, sacrifício ou religião, precisamos voltar ao início de tudo. No Éden, o homem não rejeita Deus. Adão e Eva não se tornam ateus. Eles continuam falando com Deus. Então, qual foi o problema ali? O problema foi que o homem rejeitou a forma como Deus define a realidade. Deus havia dito o que era bom e o que era mal. Havia estabelecido limites. Havia revelado sua vontade. A serpente não apresenta outro Deus. Ela apresenta outra interpretação de Deus. Quando ela diz, foi assim que Deus disse? Exatamente. Primeiro, questiona a palavra. Depois, reinterpreta o caráter de Deus. Por fim, promete autonomia. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ali nasce o problema central da humanidade. O homem decide que pode definir no lugar de Deus. E esse é o primeiro ato de teologia distorcida da história. Não rejeição de Deus, mas substituição da autoridade de Deus. O que começa no Éden não para ali. Ele se manifesta em todas as áreas da vida humana, inclusive no culto. Logo após o Éden, vemos o primeiro culto registrado na Bíblia: Caim e Abel. E isso é importante. Caim não rejeita Deus. Caim adora. Caim oferece. Então, por que Deus rejeita Caim? Porque o problema não é intenção, é submissão à revelação. Abel oferece a Deus conforme a maneira que Deus havia ensinado. Você está se referindo ao sacrifício substitutivo? Sim. Quando Deus veste Adão e Eva com peles, ele ensina algo fundamental. O pecado só é coberto por morte substitutiva. Abel entende isso. Ele oferece um sacrifício conforme a revelação de Deus. E há um detalhe muitas vezes ignorado sobre Abel. Antes do dilúvio, o homem não comia carne. Isso significa que Abel não criava ovelhas para a alimentação. Então, o pastoreio dele já era voltado para Deus? Exatamente. Tudo indica que o viver de Abel era orientado para Deus, não para benefício próprio. Ele cria ovelhas sabendo que elas não eram para consumo, mas para serviço, oferta e adoração. Quando Abel oferece o sacrifício, ele não está apenas entregando algo, ele está expressando uma vida inteira vivida para Deus. Por isso, Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Fé, na Bíblia, não é sentimento, é resposta obediente à revelação. E Caim? Caim oferece a maneira do homem. Ele traz o fruto da terra, algo que representa esforço, trabalho, produção humana. Ele diz, sem palavras: Deus deve aceitar o que eu decidir oferecer. Caim inaugura a religiosidade sem submissão, culto sem obediência, fé sem doutrina. Então perceba algo muito importante aqui. Caim não rejeita Deus. Caim não abandona a fé. Caim não se torna ateu. O que Caim faz é algo mais sutil e mais perigoso. Ele tenta se aproximar de Deus do jeito dele? Exatamente. Caim não inventou Deus, mas inventou uma forma de se aproximar de Deus sem aceitar os termos de Deus. E isso é, biblicamente, o nascimento da religião. A partir daqui, a Bíblia vai mostrar repetidas vezes o conflito entre revelação e religião. De um lado, Deus revelando quem Ele é e como deve ser adorado. Do outro, o homem tentando chegar a Deus pelos próprios critérios. No Êxodo, Israel não diz: não queremos mais Deus. Eles dizem:
não sabemos o que aconteceu com Moisés. Ou seja, Deus parecia distante? Exatamente. O problema não era teológico, era existencial. A espera era desconfortável. A fé exigia confiança, sem controle. E isso incomoda o coração humano. Então, eles fazem o bezerro. Mas eles chamam aquilo de Deus. Sim, porque o bezerro não substitui Deus. Ele substitui a forma como Deus se manifesta. O bezerro é visível, é imediato, não confronta, é um Deus domesticado. Outro exemplo forte são Nadab e Abiú, filhos de Arão. O texto diz que eles oferecem diante do Senhor fogo estranho. Isso é importante, não era idolatria, não era ateísmo, não era rejeição de Deus. Então, qual foi o erro deles? Criatividade religiosa. Deus já havia deixado claro como o culto deveria ser feito, mas eles decidiram que Deus poderia aceitar variações. Como se a intenção fosse suficiente. Exatamente. Como se sinceridade substituísse obediência. E o juízo é severo, porque revela um princípio fundamental. Quando o homem altera a revelação divina para torná-la mais aceitável, ele deixa de adorar o Deus verdadeiro e passa a adorar a sua própria ideia de Deus. Com Saul, vemos algo semelhante. Deus dá uma ordem clara. Saul desobedece, mas espiritualiza a sua desobediência. Ele diz que era para sacrificar ao Senhor, não é? Exatamente. Ele cria uma teologia de conveniência. Desobedece, justifica e chama rebeldia de culto. Samuel responde com uma frase definitiva: obedecer é melhor do que sacrificar. Toda a teologia que justifica a desobediência nasce de um coração que quer manter Deus sem abrir mão do controle. No caso de Acabe, vemos outro aspecto. 400 profetas dizem exatamente a mesma coisa. Micaías diz o oposto. E Acabe rejeita a profecia. Não, ele rejeita a profecia que o contraria. Quando a verdade depende do resultado que esperamos, Deus deixa de ser Senhor e vira confirmação de expectativas. No Novo Testamento, isso continua. Depois da multiplicação dos pães, a multidão quer fazer Jesus rei. Porque ele resolvia os problemas imediatos. Exatamente. Ele alimenta, ele supre necessidades, ele funciona. Mas quando Jesus fala de cruz, entrega e morte, muitos vão embora. Eles queriam o Messias do pão, não o Messias da cruz. Então esse padrão não ficou no passado. Não, ele apenas ganhou novas roupagens. Hoje vemos o Deus terapeuta, um Deus que cura emoções, valida sentimentos, mas não confronta o pecado. O pecado vira trauma, o arrependimento vira autoaceitação. Vemos o Deus utilitário, o Deus coach. A fé vira a ferramenta para prosperar e destravar caminhos. Deus deixa de ser o fim e passa a ser meio. Vemos o Deus que não julga. Em nome do amor, elimina-se justiça e santidade. Confronto moral vira legalismo. Vemos o Deus culturalmente aceitável. Textos difíceis são relativizados para não confrontar a época. O critério deixa de ser "está escrito" e passa a ser "isso é aceitável hoje". Vemos o Deus fragmentado. Jesus Salvador? Sim. Jesus Senhor? Não. Cristo inspira, mas não governa. Vemos o Deus da experiência. Eu sinto, eu vivi, Deus me falou, passa a ter mais peso do que a Escritura diz. A Bíblia vira rodapé da experiência. E vemos o Deus previsível. Campanhas, métodos, fórmulas. Se fizer X, Deus responde Y. Um Deus controlável deixa de ser soberano. Então existe saída para isso? Existe, mas não é confortável. É um caminho de submissão. Tudo começa quando recolocamos Deus no centro e não o homem. Toda distorção teológica nasce do antropocentrismo. A Escritura diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia não começa perguntando o que isso significa para mim, mas o que isso revela sobre Deus. Sem o temor do Senhor, Deus vira conceito, Cristo vira símbolo, a fé vira opinião.
Onde não há temor, tudo se negocia, inclusive a verdade. Voltar à Escritura é reconhecer a palavra como autoridade final. Experiências, líderes e tradições devem ser avaliados pela Bíblia, não o contrário. A Bíblia não foi dada para confirmar desejos, mas para revelar quem Deus é, confrontar o homem e transformá-lo. Ela não nos encontra confortáveis, ela nos encontra caídos. Isso exige aceitar textos difíceis, dizer: eu não gosto desse texto, mas me submeto a ele. Um Deus que nunca confronta é um Deus que inventamos. Precisamos trocar pragmatismo por fidelidade. Nem tudo o que funciona é verdadeiro. Nem tudo o que é verdadeiro será popular. Precisamos reaprender a ouvir antes de falar. A Bíblia não foi dada para vencer debates, mas para formar discípulos. E precisamos voltar ao Cristo completo, Salvador e Senhor, Cordeiro e Rei. Não temos o direito de escolher qual Cristo seguimos. Então, dizer que o importante é ter fé, não doutrina, pode parecer humilde, mas pode esconder algo mais profundo. Sim, porque fé sem doutrina não salva. Doutrina não é inimiga da fé, ela define em quem cremos. A pergunta nunca foi: posso ter fé sem doutrina? A pergunta sempre foi: posso ter Deus sem me submeter completamente a Ele? A Bíblia responde com clareza: não. Está na Bíblia. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?